Oi, pessoal, meu nome é Jéssica, somos estudantes de farmácia da Unisuan do quarto período e hoje eu estou aqui com a Jaqueline, o Jackson, Tamires, Gustavo e Jair. E vamos falar um pouquinho para vocês sobre a meningite meningocócica, né? O que é, como é transmitida, o tratamento. E então, bora juntos nessa, né? Entender um pouquinho melhor o que é a meningite. Tamires, fala um pouquinho para a gente o que é a meningite. Então, para começar, a meningite é uma inflamação nas meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias. É, isso mesmo. E na meningite meningocócica em específico, ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitis, a forma mais grave, mais letal da doença, podendo até avançar por um óbito em 24 horas após os sintomas. Existem três sorogrupos, né, de Neisseria meningite, sendo os mais acometidos o A, o B, o C, o Y e o W. No Brasil, o maior índice que tem é do C. Jair, fala um pouquinho para a gente também como é transmitida a meningite, né? E quais são os sintomas. Então, essa transmissão acontece por gotículas respiratórias, assim, falando, tossindo, espirrando, e acontece mais quando se tem aglomerações, e quando tem surto, assim, tem aglomerações, é onde mais acontece. E tem um dado importante, que cerca de 10% da população carrega essa bactéria no nariz e na garganta sem saber. Isso. Entendeu? Então, é o tipo das pessoas chamadas de portadoras assintomáticas. Isso, a pessoa tem a bactéria nas veias respiratórias, mas ela não evolui para o quadro de meningite, apenas transmite. E então, assim, como é que então a pessoa vai saber, já que você fala um pouco pra gente, como é que a pessoa vai saber se é meningite ou não? A meningite dá para saber, tipo assim, pelas manchas na pele que começam a aparecer, as manchas roxas, que são chamadas de púrpuras, entendeu? Aí se identifica que a bactéria ela já entrou na corrente sanguínea da pessoa, entendeu? E um dado muito importante é que muitas pessoas, elas não sabem, mas também a meningite, ela ataca os animais. Interessante saber, né? E muita gente não sabe que ataca os animais, né? Acha que é só os seres humanos. Complementando a fala do Jackson, Sim. um estudo que eu estava vendo também especificou que os sintomas gera dor, febre, gera manchas no corpo, mas um fator muito incomum que pode identificar de uma forma rápida também é a rigidez na nuca. Então, assim, quando você começar a ter esses tipos de sintomas, de febre, mancha no corpo, e aí cometer a situação de ter a nuca rígida, é muito importante você procurar um pronto atendimento para poder prestar o primeiro socorro. Sim, muito importante. E Jaqueline, continua pra gente assim, as sequelas que ela pode deixar. Ela pode trazer surdez parcial ou total, a perda de visão, pode trazer casos de epilepsia também, as manchas no corpo, aí devido às manchas no corpo pode gerar algum tipo de infecção que pode também acabar tendo casos de amputações, pode também deixar cicatrizes permanentes no corpo. Quando eu estava fazendo estágio no meu ensino médio, que foi em educação para crianças especiais, eu tive muito contato direto com as crianças que trabalhavam com síndrome de Down e também com crianças que foram acometidas pela meningite. E elas tinham também uma característica muito comum, que era a mobilidade. Todas elas, na sua maioria, elas vinham através da cadeira de rodas, né, para poder fazer as atividades, e a gente trabalhava com ela a questão mesmo da locomoção, da forma motora da mão, porque elas não eram totalmente independentes, né? A doença, elas eram crianças, as mães falaram que elas eram crianças normais, assim, brincava, tinha aquela interação, aquela independência, e por não ter tomado a vacina, que é muito importante, aconteceu delas serem acometidas pela doença e que acabou acometendo a mobilidade delas. As crianças que contraem a doença podem ser que, depois de um tempo, passem a fazer parte de um grupo especial, no caso, né? Isso, se tornar um grupo especial, porque elas vão se tornar dependentes por toda a vida. Umas conseguem ter a mobilidade de andar, outras, na sua maioria, nessa experiência do estágio... Sequela fica para a vida inteira. Isso aí, para a vida inteira. Fala, não fala, ela consegue entender o que você está falando, mas ela não consegue interagir com você, entendeu?
Então, Gustavo, já que a Jaqueline falou sobre a vacina, fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Bom, a vacina ela é muito importante no tratamento profilático, né? Ela faz o corpo produzir os anticorpos contra a doença antes mesmo da pessoa ter contraído, né? Então, assim, como o Jair falou, que é transmitido por gotículas, por lugar onde não é arejado, né? Então, transporte público, casa, assim, dentro de casa mesmo, qualquer pessoa pode estar exposta. Como a Tamiris falou, que as pessoas podem carregar o vírus sem desenvolver os sintomas. Às vezes, até uma pessoa próxima da sua família pode estar carregando o vírus, entendeu? E dentro do ambiente familiar, propagar para outra pessoa, né? E as crianças, elas, por não ter um sistema imunológico tão desenvolvido quanto o de adulto, eles entram num grupo de risco, né? Então, é muito importante a vacinação na infância ainda, para poder evitar isso aí, futuramente, os casos da doença. Como a gente tem a vacina quando toma criança, né? Quando criança ainda, que é a meningocócica C. E existe também a CWY, que ela é disponível no SUS, mas em casos de campanha, né? Quando tem campanha, é utilizada a vacina CWY. E profissionais da saúde podem procurar a qualquer momento. As pessoas que já é acometida por alguma outra doença que pode vir a desenvolver, que tem algum problema. Exatamente. Então, é isso sobre a vacina. Aproveitando um gancho sobre o Gustavo, eu lembro da minha infância, que tinha um primo meu que ele contraiu a meningite. Quando ele ia lá em casa, a minha mãe separava as coisas que ele ia se alimentar por causa dessa questão da gotícula que tu falou. Então era muito engraçado, porque eu meio que não entendia por ser criança e tal, e a gente acaba, tipo, meio que discriminando essas pessoas que contraem a meningite. Pessoal, quem tem meningite não pode compartilhar dos mesmos utensílios, né? Porque acaba você contraindo a doença. Não só na questão da meningite em si, mas qualquer patologia infecciosa. Exatamente. Que esse compartilhamento de certo tipo de coisa, a pessoa fica exposta a qualquer tipo de infecção também, exatamente, né? A gente passou pela pandemia agora há pouco, né? Exatamente, que são infecções que estão ali presentes na saliva. Muitas vezes, transporte público, a gente não sabe o que já passou por ali. A pessoa respira, coloca a mão no suporte. Então, a pessoa que está ali, né, com seu sistema imunológico fragilizado, digamos, ela está suscetível a pegar qualquer infecção. E transmitir para outras pessoas, né? Exatamente. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, a prevenção e as épocas mais comuns, né, da meningite. A Jaqueline vai explicar um pouquinho pra gente. Não. O tratamento com antibiótico forte e tem que ser iniciado o mais rápido possível. Quanto antes, melhor para o prognóstico. Na prevenção, o essencial é a vacina. Como a gente passou por uma pandemia agora e viu que a vacina é o mais importante, é o essencial. E a caderneta de vacinação em dia, para meningite, crianças. Além da vacina, também tem a higiene pessoal, em caso de surto, usar máscara, mas a vacina é o essencial, é o que mais é eficaz com a meningite. Justamente. E as épocas do ano que mais são propensas a ter a propagação dessa doença é no outono e no inverno, né? Onde o tempo é mais seco, mais frio e favorece a aglomeração. O pessoal fica mais dentro de casa, né? Então isso daí tudo deixa mais fácil para a doença ser propagada aí. Exatamente. E o país que mais vacina também na questão da meningite é o próprio Brasil, né? Que tem 90% da população vacinada contra a meningite, graças ao SUS. Ao SUS, exatamente. Então, assim, nós sabemos que o SUS verdadeiramente funciona. Nessa questão, as pessoas só precisam se informar melhor, né? Que a vacina é importante. Muita gente ainda hoje em dia, infelizmente, não acredita na funcionalidade da vacina, e isso é importante, entendeu? As pessoas, de fato, entenderem o que é a vacina, como funciona a vacina, para assim elas poderem se cuidar melhor, né? Não deixar de vacinar as crianças, gente, enquanto ainda são crianças, porque tem muita gente que deixa passar
e não faz a vacinação correta, né, que tem que fazer para evitar essas doenças futuramente. E agora a gente vai falar um pouquinho do papel do farmacêutico, né, dentro desse tema. Fala um pouquinho para a gente também. Então, não só dentro desse tema, falando de uma maneira geral, o farmacêutico ele tem um papel essencial nessas questões de doenças infectantes, né? Porque ele pode orientar as pessoas o porquê de tudo isso, né? Porque as pessoas não entendem, eu tenho que tomar vacina por quê? E o farmacêutico ele está ali justamente para fazer isso, para orientar, para explicar os prós, os contras, porque não é só porque todo mundo é obrigado a ser vacinado que não tem nenhum contra, entendeu? Existe sim o contra da vacina, porém ele é muito mais benéfica do que maléfica. Também entendeu? compartilhar a informação do tratamento profilático, que quando a pessoa pode ter um contato com a pessoa que está contaminada, aí a pessoa ficar sabendo, o tratamento com antibiótico também ajuda na prevenção da pessoa desenvolver a doença. Mas uma quimioprofilaxia geralmente é utilizada rifampicina, né? É isso. Mas sempre com a orientação do médico e do farmacêutico. Exatamente. Pelo amor de Deus. Lembrando que a gente nunca vai ser a favor da automedicação, inclusive a gente também está aqui para lembrar, né, que é importante as pessoas sempre procurarem um médico e não tomar medicação por conta própria. Isso é muito importante, isso também faz parte do papel do farmacêutico. Exatamente, é isso aí que eu ia falar. O farmacêutico ele atua ativamente orientando os pacientes, né? A gente sabe que muitas pessoas que às vezes têm algum sintoma de alguma coisa, procura a farmácia antes de procurar o serviço médico. Então, o farmacêutico está ali para poder explicar os malefícios de fazer o autotratamento, né? A pessoa às vezes tomar um medicamento de forma incorreta ou pelo tempo incorreto e a bactéria criar uma resistência e ficar mais forte depois, entendeu? Além disso, também o farmacêutico ele participa de campanhas de saúde pública, oferece um apoio assim, emocional, educacional, né, às famílias afetadas. Então, assim, informação salva vidas, né? O farmacêutico está aqui para orientar da melhor maneira para, tipo assim, a pessoa fazer o tratamento correto ou ter uma orientação que às vezes a pessoa não teve, né? Então, o farmacêutico atua nessas condições. Então, gente, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar para a gente finalizar nosso podcast? Vacinem-se. Viva o SUS. E aí, gente, curtiram? A meningite meningocócica é grave, mas dá para prevenir com informação, né, e vacina. Então, vamos compartilhar, né, esse episódio aqui que a gente fez para vocês. Compartilhe com suas famílias, seus parentes, conhecidos, vizinhos, para as pessoas se protegerem e se vacinarem. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada! Cara, uma dúvida que eu tinha era sobre a BCG. Acho que a BCG é uma das vacinas também. Não, Tuberculose. é tuberculose.